Olá! Desejo que você esteja bem. Vamos falar sobre leitura? Finalmente eu trouxe para vocês aqui um conteúdo de leituras, uma das minhas paixões, que vocês sabem. Confesso que essa leitura não foi as mais fáceis, na verdade foi uma das mais difíceis leituras que eu já fiz na minha vida. Não por quantidade, porque é um livro bem curtinho, tem menos de 200 páginas, mas por dificuldade, um livro muito difícil, um livro muito denso e muito complexo, para minha cabecinha entender. Talvez você leia e entenda e faça sentido, mas para mim foi bem difícil, por isso eu decidi gravar esse vídeo para compartilhar as partes que eu entendi, que eu refleti e que foram importantes para mim. Bom, vamos lá, que livro é? Sem mais delongas, Sociedade do Cansaço, este é o livro. E aí eu fiquei pensando que já o nome já traz à luz do que fala, né, em linhas gerais pelo menos. Então nós estamos cansados, não é? Você que tá aí me ouvindo, com certeza você tem se sentido cansado, cansada todo dia, mesmo dormindo, mesmo descansando, mesmo fazendo alguma coisa tranquila, você se sente cansado, né? E aí esse livro fala exatamente sobre isso, esse cansaço que não passa nunca, essa sensação de que a gente nunca consegue chegar lá, nesse lugar que a gente não alcança. Então esse livro fala sobre isso e eu quero compartilhar com vocês os trechos que eu achei mais fortes, os trechos que mexeram mais comigo e que eu espero que você goste, que gere algum tipo de reflexão pra você, algum tipo de direcionamento pra você, enfim, e que você goste, quem sabe não te estimula a ler também. Muito bem, vamos aos fragmentos, então de vez em quando eu vou parar pra ler, porque eu não decorei, então não fique chateado se de vez em quando eu desviar o olhar de você, é porque eu tô lendo aqui as frases que eu achei mais importante. Vamos lá, a primeira frase diz o seguinte: é bem verdade que os adoecimentos neurais do século XXI seguem por seu turno sua dialética, não a dialética da negatividade, mas a da positividade. São estados patológicos devidos a um exagero de positividade. Aqui, gente, ele fala sobre essa questão de tudo é possível, tudo dá pra fazer, tudo, a gente consegue tudo, a gente é Mulher Maravilha ou homem super-homem, a gente alcança tudo, aguenta tudo, pode tudo. E isso aqui, gente, é uma loucura e leva a gente para esses estados patológicos doentios. Outra frase: quem vive do igual também perece do igual, né? Então a gente fica tentando copiar esses padrões, esses modelos, essas pessoas perfeitas que não existem, que são editadas, que são forjadas, que são criadas, né? Então essa frase mexeu bastante comigo. Outra frase é: a comunicação generalizada e a superinformação ameaçam todas as forças humanas de defesa, né? Então você foge de uma notícia ruim na TV, aí você encontra no Facebook, você foge do Facebook, você encontra no Instagram. A gente tá o tempo todo sendo bombardeados de informação de todos os lados, superinformação, e nem sempre é positivo isso. O igual não leva à formação dos anticorpos. Num sistema dominado pelo igual, não faz sentido fortalecer os mecanismos de defesa, né? Que fala sobre essa questão da modelagem, essa questão da gente querer ser igual, parecer igual, ter todo mundo com o mesmo tipo de pensamento, com o mesmo biotipo. Isso não existe. Aliás, bem-vinda a diversidade, aliás, bem-vindo às diferenças, é isso que faz a gente ser mais fortes e desenvolver esses anticorpos que fala aqui no livro. Então eu achei isso bem relevante. A sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade do desempenho, sujeitos de desempenho e de produção. É isso, né? A gente tem que produzir o tempo todo, trabalhando ou não, você precisa produzir, você é cobrado para produzir, você se cobra para produzir. Então eu achei isso bem verdade. No lugar de proibição, mandamento ou lei, entram projeto, iniciativa e motivação. Então a gente é guiado por projetos, a gente tem que ter iniciativa, a gente tem que estar motivado, a gente tem que um monte de coisas, né? Isso é o que dita as regras que ditam essa sociedade atual. A positividade do poder é bem mais eficiente que a negatividade do dever, né? Então aqui essa questão de quem pode mais, manda mais, e esse poder vai dominando tudo à nossa volta, e tudo que a gente vê, e tudo que a gente convive, então é bem real também. O sujeito de desempenho é mais rápido e mais produtivo que o sujeito da obediência, né? Então
não é obedecer, não é pensar, é simplesmente fazer, produzir. Essa é a nossa sociedade hoje. A depressão é a expressão patológica do fracasso do homem pós-moderno em ser ele mesmo. Então a gente não consegue ser nós mesmos, a gente fica tentando copiar os outros e aí a gente é fracassado e se sente deprimido. E essa depressão tem vários níveis, estágios e vai se agravando. Violência sistêmica inerente à sociedade do desempenho, que produz infartos psíquicos, né? Então aquilo que eu já falei, a gente precisa produzir o tempo todo, e essa luta pelo desempenho a qualquer custo, a qualquer preço, gera no nosso cérebro vários problemas psíquicos de todo tipo de nome, de todo tipo de qualidade, enfim. O que causa depressão é a pressão pelo desempenho. A depressão é o adoecimento de uma sociedade que sofre sob o excesso de positividade. Já falei sobre isso, né? Ser super mulher, ser super homem, aguentar tudo, viver fazendo tudo, não pode estar triste, não pode chorar. Então é esse excesso de positividade, é esse excesso de estar bem que não existe, não é real, é imaginado, é inventado, é de filme, né? Na vida real não é assim que funciona. Os adoecimentos psíquicos da sociedade de desempenho são precisamente as manifestações patológicas dessa liberdade paradoxal, né? Então a gente tem uma liberdade de fazer o que quer, tem uma liberdade de escolha, só que essa escolha desde que seja o que todo mundo está fazendo, desde que seja o que todo mundo quer que você faça. Então, será que é liberdade mesmo? O excesso de positividade se manifesta também como excesso de estímulos, informações e de impulsos, que modificam, fragmentam e destroem a nossa atenção, né? Então a gente é estimulado de muitas maneiras e de formas simultâneas, então a gente perde a atenção, a gente olha pra tudo, mas não enxerga nada, sabe? É essa sensação que eu tenho. Então você tá vendo tudo, tá vendo notícia, tá ouvindo, não sei o quê, mas você não tá enxergando nada, não tá absorvendo nada, não tá guardando nada por conta desse excesso de informação. Como somos obrigados a dividir a atenção em diversas atividades, não somos capazes do aprofundamento contemplativo, como jogos de computador que geram atenção plena, mas rasa. É isso, gente. A gente tá o tempo todo sendo inserido em contextos, em informações, em muitas coisas, e aí a gente não consegue contemplar o belo. A gente não consegue ficar feliz, alegre e olhar pro céu e ver uma lua linda, olhar pro céu e ver estrelas. Não consegue, a gente tá olhando tudo, mas a gente não tá vendo nada, não tá sentindo as coisas. É uma sensação de anestesia. Não sei se você já sentiu isso. É uma sensação de estou, mas não estou aqui. É uma coisa muito louca. E isso acontece pelo excesso de informação que a gente tem acesso. Temos uma tolerância bem pequena para o tédio. Também não admitimos aquele tédio profundo que é tão importante para o processo criativo. O tédio profundo constitui o ponto alto do descanso espiritual. Isso significa dizer que essa sensação de cansaço que a gente tem de forma contínua é porque a gente não se permite o tédio, não se permite não fazer nada, não se permite estar sem ser produtivo, sem ser produtiva. E porque a gente não se permite não ser produtivo nunca, nem em casa, a gente não tem esse estado de descanso espiritual pleno e a gente não consegue ter essa paz, e esse cansaço é permanente, é perene, e isso é muito triste, gente. Quando eu tive essa percepção por conta dessa leitura, muitas fichas caíram aqui. Por falta de repouso, nossa civilização caminha para uma nova barbárie. Gente, isso é muito real, é muito real. Você quer ver uma situação de barbárie? As pessoas que utilizam transporte público, que acordam super cedo, dormem super tarde, têm uma vida muito louca porque trabalha longe, e aí logo cedo a pessoa está extremamente estressada, extremamente irritada, que um esbarrão ou um pequeno pisão de pé é o suficiente para causar uma briga física, agressão de todo tipo. Então a gente realmente caminha para a barbárie quando não descansa, quando não tem repouso, quando não tem essa paz, quando não tem essa contemplação, sabe? Esse ver o belo. Então isso é muito real, eu já vi isso muitas vezes acontecendo. A sociedade do trabalho aniquila toda a possibilidade de agir degradando o homem a um animal trabalhador, né? Então a gente
fica nesse contexto de ser só um ser que trabalha. Não é um ser que é feliz, não é um ser que pensa, não é um ser que é realizado, que é completo. Não, é só um ser que trabalha. Ponto. Isso é muito triste. Jamais se está menos só do que quando se está só na solidão consigo mesmo, né? Então é aquilo de, será que eu me aceito? Será que eu me enxergo? Será que eu me vejo? Será que eu contemplo esse momento de solidão? Provavelmente não, né? Tem mais dor do que contemplação nessa solidão. Permita-se afastar do fórum e do burburinho da multidão. Retire-se para a solidão de uma vida contemplativa, pois a perda da capacidade contemplativa é corresponsável pela histeria e nervosismo da sociedade ativa moderna. Então, se permitir ficar tranquilo, se permitir ficar só, em paz, contemplando, é positivo pra gente se livrar dessa angústia, dessa agonia moderna que a gente vive. Aprender a ver significa habituar o olho ao descanso, à paciência, ao deixar-se aproximar de si mesmo. Então, aquilo de olhar para si, de ter paz consigo mesmo. Reagir de imediato e seguir a todo e qualquer impulso já seria uma doença, uma decadência, um sintoma de esgotamento, né? Então, copiar o outro, fazer só porque o outro está fazendo, não refletir, responder no automático, ser agressivo, obrigado nada, é um problema psíquico, né? Já é uma doença, já é uma decadência, como diz aqui no livro. Em vez de liberdade, ela acaba gerando novas coerções. É uma ilusão acreditar que quanto mais ativos nos tornamos, tanto mais livres seríamos, né? Então é aquilo de, se a minha agenda está o tempo todo ocupada, não necessariamente eu sou uma pessoa ativa. Pelo contrário, eu tô presa à minha agenda, eu tô presa a essas coisas sociais, essas agendas sociais. Então não há liberdade nisso. Os ativos rolam como rola pedra, segundo a estupidez da mecânica, né? Então é aquilo que eu falei pra vocês. É sempre a mesma coisa, a mesma rotina, o mesmo sistema, o mesmo modelo, e isso é mecânico, não tem reflexão nisso, não tem desenvolvimento nisso, não tem avanço nisso. Aquele imperativo de ter que ser o que a sociedade de desempenho impõe não deixa espaço livre para ter iniciativa própria. É isso, gente. Então a gente faz o que precisa ser feito. Não tem iniciativa, não tem criatividade, não tem inovação, não tem eu. Tem o social, tem o que eu preciso fazer, não o que eu quero. Todos os esforços em favor da vida levam à morte, né? Aqui é uma reflexão pra gente pensar de, poxa, eu trabalho tanto, me esforço tanto, eu construo tanto na minha vida. Pra quê? Por quê? Pra quem? Eu desfruto disso? Eu só trabalho e só vivo nessa agonia, nessa loucura, né? Então, refletir sobre o que a gente tem feito com tudo isso que a gente conquista. A sociedade do cansaço desdobra-se lentamente na sociedade do doping, né? Quantas pessoas não estão, não só do ponto de vista de que se medicam, mas do ponto de vista de que se drogam e do ponto de vista de que faz tudo no automático. Isso também é uma espécie de doping. A sociedade do desempenho, a sociedade ativa, gera um cansaço e esgotamento excessivo. Este cansaço é solitário, que atua individualizando e isolando, né? Então cada vez mais a gente se sente sozinho mesmo num ambiente repleto de pessoas. O cansaço profundo afrouxa as presilhas da identidade e perdem o teor da sua decisibilidade, né? Então a gente não decide mais nada, a gente faz o que a manada tá fazendo, a gente faz o que a multidão tá exigindo. Então ninguém decide nada, ninguém tem livre-arbítrio de nada, a não ser ser uma sociedade de iguais. Isso é bem triste. O sujeito moral é ao mesmo tempo o acusado e o juiz, né? Eu cobro os outros, eu me cobro, eu critico os outros, eu me critico. Por isso ele fala isso de acusado e de juiz. Do trabalho, espera-se acima de tudo alcançar prazer. Será que a gente tem alcançado o prazer do trabalho ou desprazer? Ou infelicidade, ou tristeza, ou dor? É para refletir. A coação do desempenho força-o a produzir cada vez mais. É isso, a gente tem que ser produtivo em casa, tem que ser produtivo no trabalho, tem que ser produtivo na família. Não tem um minuto de paz. Essa produtividade em todo lugar. A vida é algo muito mais complexo que a mera vitalidade e saúde. Então, ser uma pessoa que tem vida e ter saúde não é o suficiente para você se sentir completo, feliz e realizado. Tem muito mais profundidade nisso.
Na sociedade do desempenho, a vida equipara-se a de mortos-vivos, em que se está vivo demais para morrer, em que se está morto demais para viver. Isso aqui, gente, foi a gota d'água dessa leitura pra mim, né? Então, você tá vivo demais, fazendo um monte de coisa que não tem nenhum momento vago disponível na tua agenda, que você nem pode morrer, mas você tá morto demais com essas agendas loucas que você não tem espaço pra viver e desfrutar do que é bom, do que é belo. É muito triste isso, viu? Hoje em dia, o tempo de celebração desapareceu totalmente em prol do tempo do trabalho, que acabou se tornando totalitário. Então, a nossa vida gira em torno do trabalho. Toda a nossa vida, a maior quantidade de horas que a gente dedica é ao trabalho. E a gente vive disso e vive para isso. O hipercapitalismo transforma todas as nossas relações em relações comerciais. O que significa que a gente sempre quer alguma coisa de alguém. E alguém sempre quer alguma coisa da gente. Isso é comércio das relações. O mundo perdeu sua alma e sua fala, se tornou desprovido de qualquer som, né? Então a gente só produz e é tudo cinza. Já é hora de transformar essa casa mercantil numa nova moradia, novamente. Numa casa de festas onde vale a pena se viver, onde vale a pena se estar, onde vale a pena se pousar. Esses foram os principais fragmentos dessa leitura que mexeram comigo e olha, como eu falei pra você, foi o livro mais difícil que eu já li. Tanto desse teor, desse peso, da abordagem que ele traz, quanto por algumas palavras diferentes que não fazem parte do meu cotidiano e foi difícil, né, digerir esse conteúdo, mas foi importante para eu refletir no momento de vida que eu estou e refletir sobre o que realmente importa e o que eu quero pro meu futuro, que talvez não tenha tanta clareza, mas eu tenho clareza exatamente do que eu não quero, tá? Eu não quero ser mais uma de iguais, eu não quero ser o que querem, o que esperam de mim. Eu quero ser aquilo que o meu coração anseia, aquilo que vai me fazer feliz. E eu espero que você também queira isso pra você e busque o teu caminho, tá bom? Espero que você procure esse livro, ele é bem acessível de valor, então ele é bem barato. E quem sabe você também não tenha outros insights e veja fragmentos que eu não vi, não percebi, ou que não me tocaram, mas que podem te tocar também, tá bom? Abraço, se cuida e até breve, muito breve.